Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da PL Sistemas Engenharia. Meu nome é Antônio Peli Neto, sou engenheiro civil e mecânico e diretor técnico aqui na PL Sistema. Este é o curso do Sisenda e nesta aula nós vamos explicar como configurar a aba Empreendimentos. A aba Empreendimentos tem duas informações importantes para que a gente possa iniciar a montagem do nosso fluxo de caixa. Um diz respeito às vendas, às receitas, e a segunda questão diz respeito a obras. Nesta aula nós vamos abordar as questões relativas às vendas e ao recebimento. E na próxima aula nós vamos falar sobre as obras, cronograma de obras. Para esta aula eu vou continuar utilizando o mesmo arquivo que nós já construímos nas aulas anteriores. Para poder acessar a aba Empreendimentos, então eu venho aqui na tela inicial, lembrando que eu tenho as abas aqui, eu tenho um menuzinho, página inicial, Empreendimentos, Financiamentos. Nós vamos falar sobre esta aba Empreendimentos e vamos falar sobre vendas e recebimentos. Vamos também falar um pouquinho sobre as propriedades e sobre a configuração do empreendimento, pois nós já criamos o modelo e já passamos por essa etapa, mas vamos ver como retornar para mudar endereço, mudar alguma configuração do empreendimento. Então vamos lá, depois na aula seguinte nós vamos falar sobre obras, sobre a aba Empreendimentos e sobre questões relativas a obras. Propriedades. Quando você clica em propriedades, você volta àquela tela inicial, onde a gente configurou o empreendimento no primeiro momento. Aqui eu tenho a data de referência do estudo e a data do trabalho. Lembrando que essa data de referência do estudo ela é muito importante, porque todo o fluxo de caixa vai começar a ser montado, ou seja, o mês zero, o mês inicial, é aqui no caso abril de 2023. Então, essa data é importante. Aqui eu posso configurar as informações sobre o empreendimento, trocar a tipologia e eu tenho aqui a quantidade de etapas que nesse caso aqui eu não posso alterar. Ok, vou mandar concluir. Não fiz nenhuma alteração, e venho aqui em configurar agora. Em configurar, eu posso dar informações sobre o empreendimento. Então, são informações que descrevem o empreendimento, são importantes porque vão no nosso laudo de avaliação ou no nosso estudo de viabilidade. Então, eu tenho informações sobre o terreno, a área do terreno, coeficiente de aproveitamento, e qual que seria o valor venal para tributação. Então, essa informação aqui é importante, porque na hora de considerar os tributos, a gente vai utilizar esta informação. Como nós estamos falando do método involutivo, a avaliação, então o valor do imóvel do terreno de 2.500 metros quadrados vai ser estimado. Mas se eu estivesse falando de estudo de viabilidade, então eu estaria preenchendo as informações sobre o preço negociado, ou o preço ofertado, ou o preço que efetivamente foi pago no imóvel. Bom, aqui então, como nós estamos falando de avaliação, o preço não é informado. E aqui em aquisição do terreno, nós temos o caso de pagamento à vista. Então, considerando que estamos falando do método involutivo, normalmente o pagamento é à vista cash, naquela data de aquisição. Aqui a gente tem despesas oriundas da aquisição do terreno, então despesas jurídicas, licença, comissão, obras no terreno, taxa e qualquer outra despesa, e você pode informar em valor absoluto ou um percentual do valor de referência, que nesse caso aqui seria a avaliação pelo método involutivo. Bom, você poderia parcelar o pagamento do terreno e ainda incluir despesas cartoriais ou alguma outorga onerosa, caso você esteja utilizando um coeficiente de aproveitamento que permita o uso da outorga onerosa. Aqui eu tenho uma barra de menu que eu posso salvar ou simplesmente fechar a edição e descartar as alterações. Então, eu posso encerrar, vou descartar as alterações. E agora eu venho aqui na aba Empreendimento, Vendas. Então eu tenho três ícones aqui. O primeiro é para a gente inserir os produtos que a gente vai produzir. Então nesse caso aqui, nós estamos avaliando o terreno, nós vamos produzir blocos de apartamentos e as unidades que a gente tem aqui para poder negociar são apartamentos com vagas de garagem e lojas no primeiro pavimento. Então, editar produtos aqui,
eu venho inserir as informações sobre essas aquisições. Então, essa primeira parte aqui é descritivo, tipo, subtipo, tipologia. Então, por exemplo, aqui eu posso escrever apartamento, aí cada um descreve da forma que achar que é interessante. O subtipo aqui, então eu posso colocar apartamento, APTO tipo. Vamos colocar aqui, por exemplo, 3 unidades. Vejo que isso, 3 dormitórios. Vejo que isso aqui é só descritivo. E agora sim começa a entrar a informação que nos interessa, que é a quantidade de apartamentos que vai ter nessa fase aí, a área de cada um e o valor mínimo, médio, máximo ou um valor arbitrado. Então, quando eu estou pensando na venda de unidades, eu posso então colocar aqui um valor mínimo, médio, máximo ou um valor arbitrado que vem lá da avaliação de imóveis. Eu posso aqui incluir quantos dados eu desejar, então eu posso inserir, por exemplo, múltiplos dados. Então vamos supor que eu tenha 3 tipos de apartamentos, então eu já tenho um aqui, eu vou inserir mais 2. Então aí agora eu vou preencher as informações e como é comum no Windows, eu posso, por exemplo, ir numa planilha do Microsoft Excel, copiar e colar e inserir as informações aqui nesse meu modelo. Para poder falar sobre as demais etapas, então eu altero aqui. Como nós construímos um fluxo com 4 etapas, então eu posso vir aqui na segunda, mudar, vou salvar, e entrei na segunda etapa. Aqui eu preencho as informações e vou preenchendo elas da mesma forma que eu preenchi para a etapa 1. Então, eu estou preenchendo aqui as informações sobre as vendas dos empreendimentos e para a gente dar sequência, eu vou agora abrir um modelo que eu já editei. Então, a finalidade aqui é a gente ganhar um pouco de tempo aqui para não ficarmos digitando informação. Então, eu vou abrir um modelo onde eu já editei essas informações para que a gente possa, então, verificar. Então, vamos lá, vou abrir um arquivo agora, um modelo do Cizenda, onde as informações sobre esse empreendimento já foram digitadas. Então, este modelo agora, ele é um modelo onde os dados já foram copiados e colados aqui no Cizenda. Então, eu tenho aqui o bloco, então a anotação agora aqui é bloco, subsolo, terra, primeiro, segundo, terceiro pavimento, e a tipologia aqui, apartamento, primeiro, 2, 3, 4 dormitórios, primeiro pavimento, segundo pavimento, e assim eu vou descrevendo a unidade. Eu tenho aqui a quantidade de cada um desses itens, desses produtos, aqui é o que eu estou vendendo. Então, vamos só recordar, eu estou avaliando um terreno onde eu vou construir blocos de apartamentos, eu vou construir em 4 etapas, por isso eu tenho aqui 4 etapas, e cada etapa tem um conjunto de unidades que eu vou vender. E essas unidades estão aqui descritas. Então, tem aqui a descrição delas, a quantidade de cada uma delas, a área e o valor mínimo, médio e máximo. E até um valor arbitrado. Eu fiz isso para as demais etapas. O que muda aqui é o bloco. Ó. O projeto ele é padrão lá. Terceiro e quarta etapa. Então, muito bem, eu já tenho as informações aqui sobre o empreendimento, as vendas, o que eu vou produzir, o que eu vou vender. Então, tá aqui. Vou fechar, então eu fecho aqui, ó, nesse xizinho aqui eu fecho. Agora, eu vou editar a velocidade de vendas. Como é que eu vou vender essas unidades? Então, eu venho aqui em velocidade de vendas e aqui eu vou verificar, né, para cada etapa, como que eu vou vender essas unidades. Então, a etapa 1, eu estou dizendo aqui, ó, o mês de início das vendas é no mês 3 e o prazo de vendas é 30 meses. Então, eu estou prevendo aqui o início para vendas no mês 3 e o prazo de vendas de 30 meses. Como é que eu vou distribuir as vendas? Então, eu tenho aqui 2 opções. Eu tenho linear, distribuindo isso uniformemente durante o período, ou dividindo em períodos, né, tentando melhorar o marketing na venda. Então, estou usando aqui para etapa 1, 2 a 4 períodos. Então, para cada período, eu vou dizer qual que é o prazo de venda e quanto que eu vou vender aqui nesse período, somando, obviamente, 100% aqui no período. E qual que é o preço que eu vou arbitrar?
né? Ou melhor, qual preço que eu vou utilizar, se é o mínimo, o médio, o máximo ou o arbitrado. Então, eu vou configurar aqui as vendas das unidades. Considere que você está aqui apenas dizendo sobre a velocidade de vendas. Então, nós estamos falando sobre velocidade de vendas. Vou fechar aqui a velocidade de vendas. Eu faço isso para cada uma das etapas. Por exemplo, a etapa 2 já é linear. A etapa 3 está começando aqui no mês 25, 50 meses, e a distribuição é de 2 a 4 períodos. Então, eu vou configurando aqui a minha velocidade de vendas. Ok? Bom, e o recebimento? Você pode ter o recebimento à vista, ou seja, eu vou vender os apartamentos e vou receber à vista, o que a gente sabe que é pouco provável que vai acontecer. Então, eu posso configurar aqui o recebimento, dizendo que será conforme o cronograma, ou seja, à vista, ou será parcelado. Se for parcelado, eu vou distribuir as vendas aqui de tal forma que isso some 100%. Um percentual à vista, 30, 60, 90 dias. Se vai ter parcelas mensais, semestrais, anuais e no repasse. Além disso, eu ainda posso configurar um financiamento e, ao término da obra, pode ser que ocorra ainda algum extra, né? Então, eu posso configurar e vejo que há uma possibilidade bastante grande de você configurar essas informações. Além disso, eu ainda posso considerar uma valorização imobiliária no período, ou seja, se o empreendimento vai levar aí 3 anos para poder ficar pronto, eu posso querer considerar alguma valorização imobiliária, um ganho real. O mercado, os preços estão realmente aumentando, além, acima da inflação. Então, se há um ganho real, eu posso considerar aqui. Se eu estou falando de financiamentos e tem juros, então eu preciso dizer qual que é o prazo de carência e qual que é a correção monetária, até as chaves e após as chaves. Correção monetária e juros, né? Então, eu tenho que dizer sobre isso. E, além disso, eu vou ainda indicar se é mensal ou no financiamento, qual que é o sistema de amortização. E vejam que isso eu faço para cada uma das etapas. Ó, etapa 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou considerar isso para cada uma das etapas. Então, vejam que aqui eu estou configurando a velocidade de vendas. Primeiro, eu indiquei quais os produtos que eu vou vender. Depois, eu falei sobre a velocidade de vendas, como eu pretendo vender esses produtos. E, por último, eu disse sobre como será o recebimento. É pouco provável que será tudo à vista, então terá alguma parcela à vista e os demais durante a obra. É isso aí, pessoal. Dúvidas? Não deixe de perguntar aqui no nosso canal, que a nossa equipe estará disponível para poder responder as suas dúvidas. Vamos para a próxima aula, então, que vamos falar sobre a aba empreendimentos, mas com foco agora na produção, obras.